espero que esteja bem. Esse primeiro recado é só para deixar claro para todos e todas que estão nos assistindo que as aulas aqui presentes são dos nossos cursos do IFMG Campus Avançado Pinuí. Qualquer uso indevido da imagem pode ser alvo de questionamento judicial. Então, dessa forma, assista, não tem problema algum em assistir, em aprender e compartilhar o conhecimento. Mas nada de utilização das imagens sem autorização prévia dos responsáveis, seja o professor, seja o Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Avançado Pinuí. Beleza? A gente se vê ao longo desse curso e espero que seja proveitoso para todo mundo. Olá, saudações a todos e todas. Estamos vindo aqui para falar sobre as aves, né? Seguindo com os filos cordados, o próximo grupo, então, que a gente tem que tratar é as aves. Bom, quando a gente fala das aves, tem algumas características gerais que são importantes a gente observar. Penas, né? Que a presença de penas é uma característica do grupo, uma coisa que não estava presente nos outros grupos que nós estudamos, né? Nos peixes, nos répteis e nos anfíbios. Os membros anteriores modificados em asas, que são muito importantes para conseguirem atingir um novo local, né? Que os outros membros até então dos cordados não conseguiam voar. E a homeotermia ou endotermia, que é a manutenção da temperatura do corpo. Isso foi muito importante para que as aves conseguissem se manter, né? Haja vista que até os répteis o sangue era frio, vamos dizer assim, já que eles eram heterotérmicos ou heterotérmicos. As penas, então, qual que vem a ser a sua definição? A definição das penas são estruturas que revestem e isolam termicamente o corpo. Isso permite a manutenção da temperatura, né? Então a temperatura é mais alta das aves, né, se comparado com os outros grupos de vertebrados que nós já estudamos, e isso tem uma relação também com a alta taxa metabólica que está acontecendo, as reações exotérmicas, além, claro, de auxiliar no voo, né? As penas são muito importantes para o ato de voar das aves e também na comunicação, especialmente no padrão sexual, né? A variabilidade de cores é muito importante em alguns machos, então na comunicação entre indivíduos da mesma espécie, o padrão de cores é muito importante. E também para conseguir escapar, né? Coloração de camuflagem, que algumas aves possuem também para conseguir escapar de predadores. Então, a gente tem aqui as penas do contorno, né? Nessa imagem, aqui a gente tem o cálamo. Então, uma pena de voo, a rêmige com a raque, a barba e a barbela. Todas elas presentes, então, nas penas que estão presentes, então, nas asas e no corpo inteiro das aves. A origem é dérmica e epidérmica, né? Nós temos essas placas, né? A placa que vem da condensação dermal, então você tem epiderme e aderme, aí vai formar uma papila dermal aqui sobre a epiderme, mas com origem na derme, e aqui vai dar origem, então, ao que vai ser a pena, né? Com o colar epidérmico e dando origem à pena das aves. Então, a origem é dérmica e epidérmica. Muita atenção nisso daí, quando a gente fala da origem da pena das aves, certo? Então, a composição química é queratina. A queratina é o que está presente ali, que é o mesmo material que vai estar presente nos nossos cabelos, por exemplo, né? Então, a queratina está presente com uma composição química das penas. A origem evolutiva, isso aqui é muito interessante e muito importante, porque a gente tem registros fósseis cada vez mais recentes, especialmente com pesquisas chinesas. A China tem tido um trabalho paleontológico muito interessante com relação à pesquisa de dinossauros, a presença de penas e a evolução das aves. Então, a origem evolutiva mostra que essas penas, então, derivaram de modificações ocorridas na escama de alguns répteis primitivos, no grupo dos dinossauros. Então, hoje a gente sabe que vários dinossauros tinham penas, não era somente um ou dois, então isso é muito interessante. E aí a gente consegue perceber uma relação evolutiva dos vertebrados importante da gente ter em mente quando a gente fala das aves e quando a gente pensa nas aves e nos répteis, na relação que tem entre eles. Aqui um fóssil, né? O fóssil clássico, né? Que a gente consegue ver aqui um dinossauro já com estruturas similares apenas, né? Então a gente consegue perceber isso aqui presente em fósseis que mostram a presença de penas, né? Com o destaque principal para o Archaeopteryx, né? Então a gente pega aqui o Compsognathus, né?
Compsognathus, a gente percebe aqui na estrutura da sua cabeça uma similaridade muito grande com o que veio a ser as aves. Quando compara com o Archaeopteryx, que seria o avô das aves, vamos dizer assim, que é o elo perdido entre os répteis e as aves, e a similaridade com as aves modernas. Então a gente percebe que houve uma evolução dos répteis, né, de um grupo de répteis que se tornaram aves adquirindo penas, né? As penas jogavam um papel importante ali para manutenção da temperatura corporal, né? O Archaeopteryx é o de maior destaque, mas não só ele. Então, quando a gente pega essa relação evolutiva dos vertebrados, um outro ponto que a gente tem é a questão da queratina, né? Os membros queratinizados, né, com a presença de placas córneas, que a gente consegue perceber, por exemplo, nos pés, igual aqui no pé de galinha ou no pé das aves. E a similaridade anatômica da cabeça, né? Como a gente viu ali, comparando os esqueletos aqui, ó, dos Compsognathus, Archaeopteryx e das aves modernas, a gente vê uma similaridade na cabeça entre os répteis e as aves que a gente consegue perceber aqui, ó, comparando esse lagarto com um galo. Então a gente consegue perceber aqui a questão orbital, a questão da posição aqui do bico ou da boca. Então a gente consegue perceber uma relação evolutiva importante dentro desses grupos de vertebrados, né? E aqui, né, o fóssil do Archaeopteryx, né, que é clássico, né, que foi o primeiro dinossauro com penas achado e considerado o elo perdido da evolução entre os répteis e as aves, que mostra que um grupo de répteis, né, de dinossauros, adquiriu penas e começou a ter mudanças no seu comportamento ao longo de uma linha evolutiva até chegar à formação das aves propriamente ditas como um grupo separado dos répteis, né? Então aqui a representação de como era mais ou menos um Archaeopteryx, né, com base em computação gráfica, ou seja, um dinossauro alado com penas, né? Ele não era bem alado, ele não conseguia grandes voos, mas ele tinha um voo similar a galinhas, porque ele ainda tinha ossos muito pesados. Nós vamos ver ao longo dessa aula de hoje que uma das características que as aves têm para poder voar são os ossos pneumáticos, coisas que os répteis não possuem, certo? Então, quando a gente pega aqui a relação evolutiva dos vertebrados, a gente consegue perceber algumas coisas. Primeiro, aqui, né, dentro da evolução, o grupo dos anfíbios, o surgimento dos mamíferos a partir dos répteis, né, e os répteis continuaram. Os mamíferos já tinham surgido, então, na era mesozoica, eles eram pequenos, né, eram similares a ratos, e foi quando, na era mesozoica, a gente teve os grandes vertebrados, os grandes dinossauros. Então, os répteis foram evoluindo, surgiu o grupo dos quelônios, né, que são as tartarugas, que nós já estudamos, e aí teve uma outra diferenciação evolutiva. Os lagartos e cobras continuaram evoluindo na linhagem deles, e uma outra linhagem evoluiu para os grandes lagartos, dinossauros que se dividiram entre os dinossauros, né, que acabaram extintos há 65 milhões de anos, né, e o grupo das aves. Então aqui houve uma diferenciação. Então a gente pode dizer que o grupo dos répteis, né, o Reptilia, é um grupamento monofilético, tá? Isso é muito importante, lembrando de quando a gente comenta lá no início do segundo ano sobre as características de cada um dos principais grupos evolutivos. Então, quando a gente pega a semelhança entre aves e répteis, a gente tem a pele seca, né, com exceção de uma glândula que nós vamos ver no caso das aves, poucas glândulas, né, quase nada, né, as aves é que possuem essa glândula. Os anexos epidérmicos de queratina, que eu já comentei aqui, que é garra, escama, bico, tudo isso de queratina, que é uma similaridade, né, com os répteis, mostrando essa similaridade entre os dois grupos. Aqui, né, a representação do maior dinossauro com penas que já se tem notícia, né, é o Tiranos wally, né, que foi encontrado na China, aqui pela computação gráfica como ele deveria ser mais ou menos, e aqui o fóssil dele. Então uma representação muito interessante que a gente consegue perceber dessa relação evolutiva entre os répteis e as aves, que é muito importante quando a gente pensa na evolução desses seres vivos. Voltando então para as aves propriamente dito, a gente já falou das penas e falamos da relação evolutiva e seu surgimento, e agora nós vamos falar um pouco das asas, né? As asas garantiram que as aves pudessem explorar variados hábitats, né? Graças à sua capacidade de voo. Então isso também garantiu uma irradiação adaptativa ao grupo,
Por isso que é a classe mais biodiversa dos vertebrados, porque elas conseguiram atingir distâncias que os animais terrestres e aquáticos até então não tinham conseguido, colonizando ilhas, colonizando outras áreas que só tinham poucos ou outros tipos de seres vivos. Então, eles garantiram que as aves conseguissem uma maior irradiação, uma maior presença adaptativa em várias localidades que antes os outros grupos não conseguiam chegar, permitindo que houvessem evoluções específicas nessas ilhas, por exemplo. Então, aqui alguns exemplos, né, de aves planadoras, de aves voadoras que a gente tem, né, que faz com que a gente tenha uma situação muito interessante, que é, aqui passou para frente demais, deixa eu voltar aqui, E aí, algumas aves e também, apesar da característica das penas e das asas, algumas não podem voar. Elas não podem voar por conta da estrutura anatômica, que são as aves menos evoluídas, que são os avestruzes e as emas. Tinha também o pássaro dodô na África, que já foi extinto. É também importante destacá-lo. Então, as emas dos avestruzes, são as ratitas, elas não conseguem voar graças ao peso do seu corpo. Elas possuem asas, mas não têm capacidade de voo. São extremamente pesadas e são adaptadas para a corrida, né? Então, a sua característica adaptativa para conseguir sobrevivência foi a capacidade de correr, né? Então, é importante entender que emas e avestruzes não voam, mas têm uma estrutura adaptativa para a corrida. Então, apesar de tudo, elas possuem asas. Outras aves vão ter asa modificada para remo, como os pinguins, né? Os pinguins, eles não voam, suas asas são adaptadas para conseguir nadar, já que eles são aves aquáticas, mas vão em terra para poder fazer a sua reprodução, né? Então é muito interessante a gente lembrar também dos pinguins quando a gente pensa nas modificações que as aves possuem nas suas asas. E a gente tem a homeotermia, que é a temperatura mais elevada, né, que vai resultar do aumento da taxa metabólica. Então, a taxa metabólica das aves é muito maior se comparada à dos répteis. E sua temperatura corporal, então, é mantida graças à cobertura das penas e por uma camada de gordura subcutânea, que foi uma novidade evolutiva que até então não se tinha. Então, aqui a gente pega, o músculo, você tem uma camada de gordura e aí vem a dérmico, a epidérmico, a divisão da linha, ruga e prega, que aqui tem essa divisão presente aqui na pele, vamos dizer assim, né, na epiderme das aves. Mas a gente percebe, então, como novidade evolutiva, a cobertura de penas, que já falamos, e a camada de gordura subcutânea aqui presente, né, que é muito importante. Agora, passando para a parte interna, para a fisiologia geral, né, das aves. Primeiro, a gente tem o sistema tegumentar, né, que é a superfície corporal impermeável quase sem glândula, com uma exceção, que eu até falei agora há pouco, que é a glândula uropigiana. Para que serve a glândula uropigiana? A glândula uropigiana, ela secreta um tipo de óleo que vai lubrificar e impermeabilizar as penas e o bico. Para quê? Para que a água não chegue e deixe, por exemplo, a ave molhada, vamos dizer assim. É por isso que os patos, por exemplo, conseguem nadar na água, né? Conseguem flutuar na água, por conta dessa glândula uropigiana que secreta um óleo. Óleo e água não se misturam, todo mundo já viu isso em química, então esse óleo não permite que a água entre nas penas e, por consequência, o pato afogue. Então, isso se dá por conta da glândula uropigiana. Se a água tiver, por exemplo, com sabão, que consegue quebrar as cadeias dos oleídeos, um pato, por exemplo, ele não conseguiria flutuar igual ele fica, né, em cima da água. Ele não conseguiria fazer o seu movimento de ficar flutuando, de ficar por cima da água, porque ele iria afundar, porque aí o seu óleo seria quebrado pela presença do sabão, né, do saponáceo na água. Então isso é muito interessante da gente saber, que a glândula uropigiana joga um papel muito importante, lubrificando e impermeabilizando as penas e os bicos das aves. Então aqui a gente tem a estrutura externa de uma ave, né, que no caso de um pombo, para a gente verificar. Então temos aqui o bico, as narinas, a coroa, a cobertura auricular, por onde escuta, a garganta. Aqui vem as pequenas coberturas, o peito, aqui desse lado, as coberturas médias e as grandes coberturas. Aqui embaixo o abdômen, e aqui a gente tem as penas primárias,
aqui os escapulares, aqui as secundárias e aqui as terciárias, além do oropígio, que é onde fica a glândula oropigiana, e as rectrizes aqui na cauda. Então, essa é a estrutura externa geral de uma ave. Então, a pele, como a gente já falou, tem grande quantidade de queratina nas penas, e dali você tem também as garras, escamas e bicos, que nós já comentamos pela sua similaridade com os répteis. Certinho? Pegando a parte interna, na fisiologia, então, do sistema digestório. Tem as mesmas estruturas comuns a todos os vertebrados, mas tem alguns órgãos característicos. O papo, que está aqui, ó, o papo armazena o alimento e amolece ele, porque a galinha, as aves não têm dentes, então elas engolem o alimento passa aqui pela língua, faringe, esôfago, cai no papo. No papo ele é armazenado e ali, aqui tem algumas glândulas que vão fazer com que o alimento fique um pouco mais macio. Aí daqui o alimento desce. Aí o alimento desce, vem aqui para o proventrículo, que é o estômago químico, onde libera mais enzimas, e vem para a moela, que é mais dura. E a moela, ela é o estômago químico. Então ali ele vai triturar. Por isso que algumas aves comem algumas pedrinhas. Essas pedrinhas vão para a moela e vão para o papo para ajudar a fazer esse processo aqui, ó, de fazer o desgaste do alimento. Então, lá na moela, aqui a moela aqui, ela vai fazer então a digestão, ela vai triturar o alimento com a ajuda de algumas pedrinhas, vai triturar o alimento para que ele possa ser absorvido aqui nos intestinos das aves, né? Aí tem o pâncreas para liberação de suco pancreático, como a gente já conhece, o fígado também, e aí vem os secos, o reto e a cloaca, por onde elimina as fezes. E no caso das aves, fezes e urinas misturadas, né? Isso sai tudo junto para evitar a perda de tempo, né? Para que ela tenha que parar para defecar, que aumenta a chance de predação, o que garante que ela possa defecar enquanto está voando. Todo mundo já viu, por exemplo, pomba defecando às vezes até na gente, no meio da rua, né? Isso acontece por essa situação que a gente está comentando agora. O sistema respiratório, ele é pulmonar, ele é muito interessante, porque os pulmões, né, eles têm expansões membranosas que são sacos aéreos, aqui os sacos aéreos. E eles penetram dentro das vísceras, né, e até dentro dos ossos ocos, que são os ossos pneumáticos. Quem já comeu frango, é só quebrar um osso de frango, vai ver que ele é cheio de bolinha, cheio de furinho dentro dos ossos. Esses furinhos dentro dos ossos não é por acaso, é porque esses ossos são ocos, eles são chamados pneumáticos. Então, os sacos aéreos passam ali dentro e os ossos ficam mais leves. Isso favorece o voo porque reduz a massa corporal, já que os ossos são muito pesados, né? É só a gente pensar lá em uma das características que impediu o Archaeopteryx de voar, era por não possuir esses ossos pneumáticos. Então aqui, ó, mais um exemplo, aqui o esôfago, né, a traqueia, e aqui os sacos aéreos anteriores e posteriores, os pulmões. A respiração é pulmonar, mas merece um grande destaque os sacos aéreos presentes nas aves, certinho? Aqui um osso pneumático, um exemplo que a gente falou, os ossos são ocos, por onde então diminui o peso e em alguns casos passam também sacos aéreos para favorecer o voo das aves. Então observe que todas as características das aves são adaptações para o voo. Então elas evoluíram para conquistar o ambiente aéreo. Então as aves foram adaptadas ao longo do tempo, elas sofreram um processo evolutivo próprio para isso, o que é muito interessante do ponto de vista da ecologia evolutiva. E aí os sacos aéreos, além de serem mais leves, eles aumentam também a superfície de troca gasosa, e isso otimiza a eficiência da respiração. Então a respiração das aves é muito eficiente também por conta dos sacos aéreos ali presentes, certinho? Então aqui, mais uma vez, os sacos aéreos, e aí tem um outro órgão que é muito interessante, que é o órgão do canto, que é a siringe aqui, ó, traqueia, pulmão, sacos aéreos, a siringe aqui, que ela fica no final da traqueia, antes da ramificação dos brônquios. E aí a siringe, ela é mais desenvolvida nos machos. Por quê? Porque nos machos o canto serve para a atração das fêmeas durante o processo reprodutivo e também para delimitar território. Durante o processo de delimitação de território entre espécies diferentes, até dentro da mesma espécie, né? Então a siringe tem um papel importante como órgão do canto. Olha ele aí, ó, a siringe aqui presente, ó, aqui no meio da traqueia. Muito interessante quando a gente vê isso, outra característica das aves. O sistema circulatório.
O coração tem 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos, então veja que agora é diferente, propriamente dito, lá dos répteis, que ainda não tinha isso definido, com exceção dos crocodilianos, e não tem mistura de sangue arterial e venoso. Isso não acontece mais. Então agora a gente tem uma circulação dupla e completa. Isso é muito importante de ficar claro, porque isso cai. Então, o metabolismo das aves é muito mais eficiente que dos répteis e permitiu a ocorrência da endotermia, que é a homeotermia, como a gente já viu, que mantém a temperatura do corpo constante. Uma característica muito importante que a gente tem que estar de olho quando a gente estuda aqui o sistema circulatório das aves é a artéria aorta. Como assim? O sistema circulatório das aves e dos mamíferos é muito parecido. E muitas vezes em exercícios caem literalmente essa imagem aqui, sem nada escrito, né, mas só a imagem, perguntando de quem é esse sistema circulatório. E como que a gente diferencia as aves dos mamíferos? A diferença principal, tem outros, mas a principal é o fato da artéria aorta aqui nas aves ser curvada para a direita. Veja que é para a direita. Nos mamíferos, a artéria aorta é para a esquerda. Isso é uma diferença do sistema circulatório das aves e dos mamíferos, que é muito importante ficar claro e saber essa diferença aí, viu, gente? Muito claro nisso aí. O sistema nervoso, né, tem todas as estruturas comuns a todos os vertebrados, né? Então tem um tubo neural, aqui o cérebro, vem a medula espinhal, e aí tem aqui então a cavidade interna situada dorsalmente, o encéfalo é protegido pelo crânio, as aves têm crânio, todo mundo acho que sabe disso, e a medula espinhal tem uma coluna vertebral para sua proteção. Quando a gente vê aqui a estrutura, então, no corte transversal das aves, a gente consegue ver aqui a cavidade oral, o bico, a traqueia e o esôfago um próximo do outro, o pulmão aqui, os sacos aéreos não estão presentes na imagem, o papo, o estômago, que é o proventrículo, o fígado do lado, o duto biliar para a vesícula biliar liberar a bile, aqui o pâncreas, né? O pâncreas aqui embaixo, opa, aqui já é a moela. Próxima moela aqui a gente tem o rim, atrás o ureter, por onde vai fazer a filtração do sangue, né? Para liberação de urina, e passa pelo ureter, vem aqui e vai se juntar junto com as fezes que são produzidas aqui no intestino, vem aqui pelo reto, chega aqui, aí vem para o íleo, cloaca e para o seco. E aqui na cloaca se junta o que vem do sistema excretor e o que vem as sobras de alimentos do sistema digestório, formando então aquela pasta que é liberada durante o ato de evacuar das aves. Beleza? Então isso é muito importante ficar claro para todo mundo. Sentidos. As aves têm bem desenvolvidos o equilíbrio e a visão. Isso significa o quê? Isso significa que tem um cerebelo extremamente desenvolvido. O cerebelo é a parte do encéfalo que é responsável pelo equilíbrio. Então, o equilíbrio das aves tem uma relação muito grande com o cerebelo desenvolvido. Além disso, nós temos aqui o externo com quilha, então uma quilha aqui para facilitar o voo, ao contrário do nosso externo que é reto, né? Os ossos que são pneumáticos, que nós já vimos, o externo com quilha, que eu acabei de falar aqui no músculo peitoral muito forte, a presença de asas, a presença de penas, e aqui a membrana nictitante, que protege o olho. Né? O olho tem essa membrana nictiante que vai protegê-lo, igual a gente consegue ver aqui na arpia, ó, a membrana nictiante, que protege o olho, especialmente durante o voo. E aqui o esquema de visão das aves de rapina especial, a visão monocular de cada lado e a visão binocular no meio, que é a área de visão de ambos os olhos, pela localização dos olhos na cabeça das aves. Né? Então, muito interessante, a gente consegue perceber também nos sentidos, um desenvolvimento maior presente nesse grupo de seres vivos. O sistema excretor, que eu já comentei brevemente. O ácido úrico, então, é liberado com pouca água, então o seu sistema excretor libera principalmente ácido úrico. Veja que isso é uma diferença com outros grupos de seres vivos, e isso sai em forma de uma pasta semissólida junto com as fezes. As aves não possuem bexiga, então, vamos supor, se deu vontade de urinar, defecar, já sai junto de uma vez só. Por quê? Porque elas não possuem essa bexiga para facilitar o voo, e dessa forma elas conseguem defecar, urinar, defecar, né? Conseguem liberar essa pasta semissólida durante o voo, elas não precisam parar em momento algum, diminuindo o risco de serem predadas
por algum predador, já que elas são alvo de muitos predadores, né, como a gente observa no dia a dia, né? Então aqui mais uma vez aquela imagem que a gente já viu, mostrando aqui as estruturas. O sistema reprodutor das aves é dioico, né, tem acentuado dimorfismo sexual, em muitas espécies a diferença de macho e fêmea é bem visível. A gente pode pegar um exemplo simples de galinha e galo, né, são bem diferentes ambos. O ovo tem casca calcária, como os répteis, é uma evolução que veio dos répteis e permanece nas aves. E agora tem a característica das fêmeas chocarem os ovos através do aquecimento do seu corpo, né, da homeotermia, e tem o comportamento do cuidado parental, que é uma coisa também presente nas aves. Então elas cuidam dos filhotes, tem uma diminuição do número de filhotes se comparado a outros grupos de seres vivos que não têm cuidado parental, porque o cuidado parental é um investimento energético, então gasta-se muita energia para o cuidado parental, mas que aumenta a chance de sobrevivência. E pegando as características do sistema respiratório, circulatório e de isolamento térmico, tudo isso garante a manutenção da temperatura corporal, independente da temperatura do meio ambiente. E para dissipar o calor, né, o calor corporal, ela não vai ficar suada igual os mamíferos suam. Elas ofegam e abrem as asas. Então, quando você observa uma ave abrindo as asas e ofegando, é porque ela está buscando uma forma, então, de manter sua temperatura corporal. Ela está, digamos assim, com calor, se é que se pode dizer dessa forma. Então, aqui um exemplo, né, de ave com asa aberta, ilustrando exatamente isso que a gente falou. As adaptações para o voo na fisiologia das aves é muito interessante. O corpo é aerodinâmico, é literalmente preparado para voar. As penas e as asas, que nós já falamos, então, quando a gente observa isso daí, é preparado para o voo. Então, o corpo ele é preparado para cortar o vento e, dessa forma, aumentar a superfície de voo, né, que é facilitado pelas penas e as asas. Os ossos pneumáticos, que nós já falamos, que são esses ossos ocos. E um externo em quilha, para ancorar a musculatura peitoral desenvolvida. O externo das aves aqui em formato de quilha, ao contrário do nosso, que é achatado. E isso aqui se liga aos músculos peitorais, né, que a gente consegue perceber aqui, a gente consegue ver a estrutura esquelética das aves, né, não precisamos entrar em detalhes com os nomes, mas a musculatura aqui a gente consegue perceber, ó, a musculatura peitoral extremamente desenvolvida, que é onde garante o voo, onde está a maior força das aves, é exatamente para conseguir vencer a força da gravidade e garantir os voos, né, o voo ali presente. Então, a musculatura das aves é extremamente desenvolvida, quando a gente vê aqui os maiores músculos presentes no corpo das aves. Então, a fisiologia do voo é muito importante e merece destaque a musculatura peitoral. Beleza? A ausência de dentes, né? Todo mundo sabe disso, né? Então, aqui a gente tem o crânio, a órbita, aqui a região do ouvido, a região do quadrado, e aqui tem o bico, a parte superior e a parte inferior do bico, que não tem dentes. É por isso que tem a moela, né, em especial, tem o papo e a moela para suprir essa ausência de dentes, para conseguir fazer a trituração do alimento, para ter a absorção, que é também uma adaptação ao voo. Outra adaptação, serem ovíparos. Por quê? Porque aí não carrega o feto, né, não carrega o filhote durante um tempo dentro da barriga, digamos assim, então diminui também o peso para o voo. Então também o fato de ser ovíparo, tudo isso contribui para o voo das aves, sendo características importantes. Beleza? Então a gente encerra essa aula e agradece a atenção dada e nos despedimos até a próxima aula. Tchau, tchau.